Nos transforme, Senhor. Amém. Sim, Senhor, que tua vida nos transforme. Amém. Senhor, obrigado por essa noite. Amém. Obrigado por cada um de nós que está aqui. Amém. Senhor, nós dependemos da tua misericórdia. Amém. Dependemos do teu falar conosco. Amém. Por isso, Senhor, nos abrimos a ti. Amém. Para o teu falar. Amém. Senhor, nós só temos a tua palavra na tua restauração. Amém. Por isso nós dependemos desse seu falar. Amém. Senhor Jesus, amém, fala de maneira nova, amém, Senhor, de maneira fresca. Amém. Senhor, vivifica a cada um de nós. Amém. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Muito bom, irmãos. Nós estamos agora na quinta mensagem sobre esse tema, o desfrute de Cristo e o nosso crescimento em vida até a maturidade. Crescimento em vida até a maturidade. Uma coisa é você crescer em vida. Outra coisa é nós atingirmos a maturidade. Eu tive pensando sobre isso e me ocorre, de vez em quando eu entro bem, me ocorre quando eu compro manga, certo? Você compra uma manga, aquela manga grande é Palmer que chama, né? Eu sempre confundo, é Palmer. É. E você olha na banca, elas têm o mesmo tamanho. Uma grande. A diferença entre uma e outra é que uma está madura e a outra não. Se você comprar uma manga madura, uma manga que está madura, que está grande apenas, você corre o risco de abrir e aquilo amarrar sua boca. Não tem sabor nenhum aquele negócio. Parece uma bucha, né? Agora, a manga madura, ela tem muito mais vida ali. Ela solta, né? Eu, pelo menos, prefiro manga madura, certo? É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Que nós cresçamos, mas não paremos apenas no crescimento e nem na transformação, mas que nós cheguemos à maturidade. Amém. Paulo fala em Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Essa sequência aqui é uma sequência muito rica na nossa experiência, porque a ideia, né, nós não devemos parar apenas na pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, segundo Romanos capítulo 15, versículo 16, lá Paulo chama aquilo de oferta dos gentios. Não é que o gentio está fazendo uma oferta, é que o evangelho que ele pregou para um gentio, aquele gentio está sendo oferecido como oferta. Então esse é o primeiro passo, né? Você prega o evangelho para alguém, você oferece aquilo como oferta para o Senhor. No progresso da experiência, vem Romanos 12. Aquela pessoa que você ofertou para Deus como oferta, ela mesma se apresenta agora para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, não é isso? Que apresentei os vossos corpos e etc. Os irmãos conhecem o versículo. Então, na fase seguinte, essa própria irmão, ele se apresenta. Ele vem para a reunião, você olha, será que ele está aqui? Está. Você fica contente, né? Quando é alguém que você elaborou com ele. Mas nós não podemos parar aí. Nós temos que continuar, que fala esse versículo aqui. Ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos. Nós temos que apresentar todos, cada um de nós. Temos que nos encorajar e apresentar cada um de nós, todo homem maduro em Cristo. Nós não podemos deixar por menos. Se nós vamos atingir ou não, isso aí é outra coisa, mas nós temos que ter esse desejo de atingir a maturidade. E
essa questão de maturidade é um aspecto que nós estamos vendo essa mensagem de hoje, que ele fala o aspecto reinante da vida madura, visto na vida de José. Visto na vida de José. Nós sabemos que, na nossa experiência, a experiência do nosso chamamento, representada por Abraão, né? A nossa experiência do nosso desfrute com o Senhor, representado por Isaac, e a nossa experiência inclui a transformação, que é representada por Jacó. Então, chamamento, desfrute e transformação. Só que na experiência de Jacó, na nossa experiência, Jacó tem um aspecto reinante da vida madura. Jacó atingiu a maturidade. E o aspecto da maturidade de Jacó não foi só apresentado como ele abençoando o próprio faraó, abençoando os netos dele, abençoando os filhos. Você lê, eu não sei se os irmãos se impressionam com Gênesis 49, eu me impressiono muito, né? Jacó dá uma bênção profética ali, que é uma coisa impressionante. É só uma vida madura que pode fazer aquilo ali. Agora, não só a bênção, mas também o reino, o aspecto reinante daquela vida madura, na nossa experiência, ele é apresentado por José. José, então, ele representa esse aspecto reinante. E nós vemos ali, então, no começo de Gênesis, a imagem e domínio. Lá no final de Gênesis, nós vemos a imagem em Jacó e nós vemos o domínio em José. Então, a imagem e domínio também estão ali no final do livro de Gênesis. Então, o nosso desejo, irmãos, o nosso desejo é que o Senhor nos leve até a maturidade. Até a maturidade. Tá certo? A maturidade é a plenitude da vida. Não é só vida, é estar cheio de vida. Voltando ao exemplo da manga, não posso falar que aquela manga não tem vida, ela tem. Mas a manga madura, ela tem muito mais, por assim dizer, vida do que aquela manga que ainda não atingiu todo aquele frescor, todo aquele sabor, não é? Que tem uma manga madura. A maturidade de vida, a última etapa de transformação, última etapa da nossa transformação é a maturidade da nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então, desfrute de Cristo, e nunca nos esqueçamos, irmãos, que o desfrute sempre ele ocorre na nossa alma. Nós precisamos desfrutar de Cristo. Se nós, qualquer que seja a situação, o nosso desafio é o desfrute na nossa alma. Você tem experiência com o Senhor no seu espírito, mas o desfrute está na alma. Então, se nós não conseguimos desfrutar, nós temos que ir diante do Senhor, certo? Nós não podemos perder diante do Senhor a nossa capacidade de nos surpreender. Cada reunião ou cada tempo que você gasta com o Senhor não pode acontecer. Comigo não acontece todo dia. Não acontece todo dia. Mas, de vez em quando, eu sou surpreendido com umas experiências de desfrute, né, do Senhor, quando eu estou no meu tempo com o Senhor de manhã, né? Já tive várias experiências. Essa semana eu tive uma experiência tão gostosa. Eu estava lendo lá eu estou numa leitura, na minha leitura diária. Então eu estou lendo no Novo Testamento, eu estou em Mateus, comecei de novo, né?
Aí, eu comecei a ler o capítulo 5, 6 e 7, que por acaso hoje toca nesse assunto de constituição do reino assim. Irmãos, eu fiquei, você sabe, você pode achar até infantil isso, mas eu desfrutei muito, você não sabe do quê? Que o aspecto do reino, ele está muito relacionado com o Pai. Se você ler Mateus capítulo 5, no final do capítulo 5, versículo 48, o que ele fala? Sede perfeito, como é perfeito o vosso quem? Vosso Pai Celeste. Aí entra no capítulo 6, o Senhor deve falar umas, eu posso estar enganado, mas acho que ocorre umas 12 vezes no capítulo 6, o Senhor menciona o Pai. Só na oração de quem? Oração que a gente chama do tio nosso? Não, oração do Pai Nosso. O Senhor fala, né? Vosso Pai que está no céu. Eu desfrutei e falei, puxa, Senhor, né? O reino tem muito a ver com o Pai. Porque, não sei se os irmãos, não sei se é tão simples de entender, mas uma coisa é você falar de Deus. Outra coisa, na experiência, é você falar de Pai. Quando Deus é Deus, não há o que você possa fazer. Quando Deus é Pai, você pode chorar com Ele, certo? Você pode bater na porta da casa dele, você pode chegar nele e falar, Pai, pequei contra o céu, você pode inventar o que você quiser. Pelo menos eu, na minha experiência, o relacionamento com o Pai é bem mais fácil do que o relacionamento com Deus. Estou citando um exemplo do seguinte, que nós precisamos sempre buscar diante do Senhor, desfrutar. Provavelmente, eu nunca mais vou esquecer essa semana que eu desfrutei esse aspecto do relacionamento do reino com o Pai. Tá certo? Que você pensa, não, o reino é um exercício, o reino é isso, o reino é aquilo, sim, é tudo isso. Mas ele é capitaneado pelo Pai. E é muito bom nós termos essa experiência com o Senhor, né? Segundo a experiência espiritual, esse esboço é grande, irmãos, não se preocupem, quando der o tempo eu paro de falar, tá? Segundo a experiência, leiam por favor o Apocalipse Romano 1, que eu preciso tomar uma água aqui. Segundo a experiência espiritual, Jacó e José são uma só pessoa. José representa o aspecto reinante do Israel maduro, a constituição de Cristo na natureza madura de Jacó, como um santo maduro constituído com Cristo, o perfeito. Jacó reinou por meio de José. Muito bom, né? Só o texto aqui já explica muito, né? Estou repetindo mais ou menos aquilo que eu já falei. Então, José representa o aspecto reinante do Israel maduro. O que é o Israel maduro? É a constituição de Cristo na natureza madura de Jacó. Na nossa constituição madura, na nossa constituição de Cristo, o quanto Cristo está constituído em nós é representado pela nossa maturidade, né? O aspecto reinante tipificado por José é Cristo constituído em nós. O aspecto reinante é Cristo constituído em nós. Então, nós não podemos ficar satisfeitos, irmãos, nós nunca podemos estar satisfeitos com a situação que nós estamos. Por melhor que esteja a nossa vida, nós temos sempre que almejar avançar no Senhor. Por que é possível isso? Porque as riquezas de Cristo são insondáveis. Tá certo? Efésios 3:8, se eu não estiver enganado. Pregar as insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho. Se são insondáveis, significa que são inescrutáveis. Não tem fim isso daí. Então, se não tem fim, nós podemos avançar infinitamente no desfrute do Senhor.
mantermos sempre novos e frescos no desfrute do Senhor. A pior coisa que você encontra é quando você encontra o irmão, né, com aquele rosto comprido, parece que está de mal com o mundo. Ele já acorda de mal com o mundo. Poxa vida, né? Eu sempre falo, gente assim é uma contradição ambulante. Uma contradição ambulante. Nós temos que buscar diante do Senhor isso daí. José, um sonhador, sonhou que, segundo a visão de Deus, o seu povo são feixes de trigo, cheios de vida, e corpos celestiais, cheios de luz. Os dois sonhos de José, ambos vindos de Deus, desvendaram-lhe a visão divina de Deus sobre a natureza, posição, função e objetivo do povo de Deus na terra. Todo o povo de Deus são feixes cheios de vida e corpos celestes brilhando. Todo o povo de Deus. É assim que José viu nos sonhos dele, e ele mostra a nossa função. Nós somos feixes cheios de vida. E além disso, somos também estrelas que brilham. Paulo, em Filipenses 2, 14 a 16, ele fala: fazei tudo sem murmurações nem discussões, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração corrompida e perversa. Você acha que a situação vai melhorar? Não vai melhorar, certo? É disso aí para pior. E nós não podemos estranhar isso. Nós temos que viver no meio dessa geração corrompida e perversa. Aqui vem o melhor. Entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É isso aí. Mateus capítulo 5. A segunda sessão de Mateus capítulo 5 fala sobre a influência que o povo do reino exerce sobre o mundo. Qual que é a primeira influência? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Luz do mundo, tá certo? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, expondo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão, nem laborei em vão. Então, o nosso viver é esse daí. Viver brilhando, resplandecendo como luzeiros. Isso faz parte de reinar em vida. Tá sempre, nunca devemos nos esquecer, tá certo? O aspecto reinante da vida. Muito bom. Temos de usar o telescópio divino para ver através do templo e contemplar a Nova Jerusalém, onde não há nada, senão feixes de trigo cheios de vida e estrelas cheias de luz. Assim, o aspecto reinante da vida madura nunca fala negativamente sobre os santos ou a igreja. Esse ponto aqui é muito bom, irmãos, tá certo? Nós sempre devemos olhar os irmãos como luzeiros e como feixes cheios de vida. Nunca fale mal de um irmão. Você tem que olhar para a igreja, né? Assim como o Senhor fez aquele profeta lá, Balaão, né? Balaque queria que ele amaldiçoasse, e Balaão ia para amaldiçoar, mas Deus colocava outra palavra na boca dele. Não vejo iniquidade em Israel. Ou em outra hora, quão belos são os seus tabernáculos, as suas tendas, e etc. É assim, irmãos, que nós devemos ver os irmãos. Por incrível que pareça, é assim que nós temos que nos ver uns aos outros. Os irmãos são sempre amados do Senhor. São os notáveis da terra, como fala no livro de Salmos, tá certo? Nunca falar negativamente sobre os santos ou sobre a igreja. E aqui tem uma citação de Mateus 7. É interessante isso. Porque Mateus 7, ele é a última sessão, está aqui quase que na última sessão da Constituição do Reino, que é falar de Mateus 5, 6 e 7. E nessa sessão aqui, fala sobre o relacionamento entre nós e
as pessoas. Entre nós e as pessoas. Primeira coisa que o Senhor fala, não julgueis. Não julgueis. Então, irmãos, é isso daí. Não tem muito o que falar. Não julgueis para que não sejais julgados. Os sonhos de José controlaram a sua vida e direcionaram o seu comportamento. Ele se comportou de maneira tão excelente e maravilhosa porque foi orientado pela visão que teve em seus sonhos. Seus irmãos descarregaram sua raiva e se entregaram à concupiscência, mas José subjugou a sua raiva e venceu a sua concupiscência, comportando-se como um feixe cheio de vida e conduzindo-se como uma estrela celestial, brilhando na escuridão. Eu não vou ler, né, mas os irmãos devem ler esses versículos. Os irmãos vão ver as experiências pelas quais José passou. Eu acho que vocês sabem, e José foi alguém que se manteve firme, sem deixar se vencer por nenhum tipo de lascívia, por nenhum tipo de atração, né? Atração mundana. A vida de José estava sob a visão... A vida de José sob a visão celestial era a vida do reino dos céus, descrita em Mateus 5 a 7. Nós não temos tempo, irmãos, de entrar nisso aqui, mas Mateus 5, 6 e 7, ele fala sobre a constituição do reino dos céus. Quando ele fala da vida, ele fala disso. Se vamos pegar só os... Eu não resisto, eu vou ler pelo menos os títulos, porque isso aqui é interessante, que ele tem 7 sessões. 7, tá certo? Só de falar sobre a primeira sessão que o Senhor fala para aquele povo, em Mateus 5, ele fala sobre a conhecida como as 9 bem-aventuranças. A vida, dentro desse primeiro assunto, bem-aventurados, quem? Os pobres de espírito, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, é esse tipo de vida que está falando aqui. A vida de José sob a visão celestial era a vida do reino dos céus, descrita em Mateus 5 a 7. Em outras palavras, esses 7 tópicos, tá certo? O segundo dele fala a influência do povo do reino sobre o mundo. Terceiro tópico, com respeito à lei do povo do reino. Lei do povo do reino. Quarto aspecto, fala sobre atos de justiça do povo do reino. Quinto aspecto, há riquezas materiais, com respeito às riquezas materiais. Como é que nós tratamos as riquezas? Nós somos escravos da riqueza ou nós somos senhor da riqueza? Certo? Item 6. Com respeito aos princípios do povo do reino no nosso relacionamento com os outros. Aqui que entra, primeira coisa, não julgueis. No seu relacionamento com os demais, você não julga. Isso é a primeira coisa. E no 7º, com respeito à base do viver e obra do povo do reino. Os irmãos viram? 5, 6 e 7. Esses capítulos são muito significativos para nós, irmãos, porque aqui está falando sobre a realidade do reino dos céus. Reino dos céus. A Bíblia fala de 3 aspectos do reino. 5, 6 e 7 fala sobre a realidade do povo do reino dos céus. Mateus capítulo 13 fala sobre a aparência. Leia Mateus capítulo 13. Lá fala da aparência do reino dos céus. E Mateus 24 e 25 fala sobre a manifestação do reino dos céus. Quem vai participar da manifestação do reino dos céus? Quem vive na aparência ou quem vive na realidade do reino dos céus? Realidade. Então é importante isso aqui. 5, 6 e 7. A gente, lógico, não tem tempo, mas aqui está falando a vida de José, sob a visão celestial, era a vida do reino dos céus, descrita em Mateus 5 a 7. Por meio dessa vida, ele estava totalmente preparado para reinar como rei, segundo a constituição do reino celestial revelada nesses capítulos de Mateus.
Nossa raiva deve ser subjugada e nossa concupiscência deve ser vencida. Tá certo? Deixa eu virar aqui. O aspecto reinante da vida madura é uma vida que sempre desfruta a presença do Senhor. Onde estiver a sua presença, haverá autoridade, o poder governante. Aleluia. Então, quanto mais nós temos a presença do Senhor, mais nós temos a sua autoridade e esse poder governante. Nós temos que pedir para o Senhor, né? Pedir para o Senhor, para Ele não afastar de nós o seu sorriso. Quando nós temos comunhão com o Senhor, nós temos que ver o Senhor sorrindo para nós. Não é isso que fala lá em Números, capítulo 6? O Senhor sobre ti levanta o seu rosto, o Senhor Ele levanta o semblante dele sobre nós. Isso é muito bom. Já pensou, você vai ter comunhão com o Senhor e o Senhor está com o semblante caído? Você não se atreve a chegar perto dele. Mas é bom que o Senhor levante o rosto dele sobre nós. Então isso nós temos que pedir, que isso, a presença dele está conosco. O que nós queremos é a presença do Senhor. Na presença do Senhor, José foi abençoado por ele. Enquanto José sofria maus tratos, ele desfrutava a prosperidade da parte do Senhor, que chegou a ele soberanamente. Irmãos, a nossa prosperidade é o desfrute de Cristo. Quanto mais nós desfrutamos de Cristo, mais próspero nós somos com Ele. Na presença do Senhor, José foi favorecido com a sua bênção, onde quer que estivesse. Quando José desfrutou a prosperidade, ele e os que estavam com ele foram abençoados. Você já notou que onde José estava, ele estava reinando? Coloca ele na casa do Potifar, o Potifar viu que tudo o Senhor abençoava, ele entregou tudo o cuidado para José. Pensa um pouco nisso, irmãos. José tinha 17 anos. Era uma criança, era 17 anos, quando ele foi vendido pelos irmãos dele. Um rapazinho. E aquele mordomo de Faraó, ele pegou e entregou tudo no cuidado de José na casa dele. Tá certo? Depois aconteceu o que aconteceu, José acabou pagando um preço e foi lançado numa prisão, que ele chama de masmorra. Tá certo? Na presença do Senhor, José foi favorecido com a sua bênção. O Senhor abençoou José onde que ele estava. Depois, quando ele estava na prisão, não deu outra, tá certo? Aquele carcereiro viu, falei, esse rapaz aí, ele é um preso diferente, esse camarada aí, né? No fim, José conquistou a confiança daquele carcereiro e José acabou também tomando conta de... Paulo. Paulo estava naquela última viagem, você tem um exemplo muito claro do que alguém cuja vida do Senhor estava reinando. Tá certo? O relato disso está em Atos 27. Depois podem ler, porque você vai saber o que nós estamos falando. Embora os seus próprios sonhos não tenham sido cumpridos, isso é importante. José teve fé e ousadia para interpretar os sonhos dos seus dois companheiros na prisão. Por fim, José foi liberado da prisão indiretamente, por ter falado pela fé ao interpretar o sonho do copeiro. Ele foi introduzido ao trono indiretamente, por seu falar ousado ao interpretar os sonhos do faraó. Livramento e autoridade o alcançaram pelo seu falar. Interessante isso. Acho que os irmãos conhecem a história. Nós não precisamos repetir essa história aqui. Mas foi interessante essa experiência, porque ele interpretou para aqueles dois lá, para o padeiro e para o copeiro, e aconteceu exatamente como ele falou. Mas olha isso, o sonho de José não havia sido cumprido ainda. Depois a mesma coisa com o faraó. Ele falou, interpretou os sonhos lá de Faraó,
não é brincadeira, tá certo? O faraó contou o sonho, ele interpretou 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, certo? Coloca pessoas inteligentes aqui no seu reino, estabeleça pessoas capazes, e o faraó foi ouvindo, quando ele acabou de falar, ele falou assim, mas depois de tudo que você falou, não é? Quem é mais indicado do que isso para você, do que você? Então José, ele falou, também interpretando os sonhos de Faraó, mas o próprio sonho dele não havia sido cumprido. Aqui tem um princípio muito importante, irmãos. O que nós falamos por fé. Nós falamos segundo uma visão. Você não pode nunca, diante do Senhor, falar, eu não vou falar isso, porque eu não tenho experiência disso. Isso é uma mentira de Satanás. Você deve falar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito o quê? Cri, por isso falei, assim também nós cremos e por isso falamos. Então nós falamos porque cremos. Não porque eu tenho experiência. Eu falo porque está escrito na palavra de Deus. Você deve falar porque você tem uma visão. Um dia, você tem um sonho, você é um visionário, você crê na palavra de Deus. E nós falamos. A base disso é que nós cremos e por isso falamos. José foi assim. É interessante esse testemunho dele. Aqui o irmão fala... E outro ponto, você fala também porque existe nós temos que ser fiéis ao aspecto absoluto da verdade. Nós não negociamos a verdade. A verdade para nós não está aberta para negociação. Ela não vem se ajustar à minha situação. Eu tenho que me ajustar à verdade. A verdade é uma coluna que está lá, que não pode ser mexida. Eu não posso comprometer a verdade de acordo com a minha conveniência. Então nós falamos porque nós temos uma visão e nós falamos também porque nós temos que ser fiéis ao aspecto absoluto da verdade. Tá certo? Andrew Murray disse uma vez algo assim: o bom ministro da palavra deve sempre ministrar mais do que ele experimentou. Isso significa que devemos falar mais segundo a visão do que segundo o cumprimento da visão. Tá certo? Mesmo que a nossa visão não tenha sido cumprida, ainda assim devemos falar dela a outras pessoas. Chegará um momento em que a nossa visão se cumprirá. Você crê nisso, irmãos? Nós temos que crer nisso. Que aquilo que nós falamos, um dia vai acontecer. Hoje nós estamos cheios de problemas, mas eu creio que quanto mais nós nos apegarmos à palavra do Senhor, mais a nossa vida vai entrar em liberdade do Espírito. Mais nós vamos sobrepujar todas as coisas, tribulações. As tribulações vão acabar? Não vão acabar. Mas nós vamos passar por cima delas. Elas não vão fazer frente para você. A tribulação está aí, tá? Mas o Senhor não está no negócio de remover pedras. O Senhor está no negócio de elevar o nível das águas. Nós queremos que Ele retire as pedras, mas Ele não vai fazer isso. Senhor, esse vizinho, o Senhor não vai tirar o vizinho. O Senhor vai dar graça para você superar aquela situação. Nós queremos que Ele retire as pedras. E Ele quer elevar o nível das águas. Ele quer aumentar o nosso nível da graça, da nossa experiência da vida com Ele. Mesmo que a nossa visão não tenha sido cumprida, ainda assim devemos falar dela a outras pessoas. Chegará um momento em que a nossa visão se cumprirá. Os sonhos de José acabaram sendo cumpridos por meio de sua interpretação do sonho do copeiro. Não devemos falar segundo nossos sentimentos, mas segundo a visão celestial. O seu sentimento hoje, você está no terceiro céu. Amanhã você está
no inferno. Você tá, né? Ninguém aguenta olhar para você. Tá certo? Os nossos sentimentos oscilam. Mas a visão permanece. Sempre como algo lá para você, sempre você vê. Devemos falar segundo o caráter absoluto da verdade da sua economia. Eu vou ler de novo isso. Portanto, devemos falar segundo o caráter absoluto da verdade da sua economia. Se estivermos expressando Cristo, levaremos vida ou morte onde estivermos. Para o copeiro, José levou restauração. Para o padeiro, ele levou execução. É assim conosco, irmãos. Nós temos que crer na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, fala assim, versículo 15. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos, como nos que estão perecendo. Para alguns, aroma de morte para a morte. Para outros, aroma de vida para a vida. Tá certo? O Senhor precisa nos levar a essa situação na nossa vida. Que a pessoa diante de você, ou ela decide pelo Senhor, ou ela já, nela mesma, ela já tem a condenação. É isso aí. Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Não é que você vai sair daí para amaldiçoar todo mundo. Não é isso, não. É que diante da luz que você tem, a pessoa, ela fala, puxa, isso aí não é para mim, não. Ou então, ela vai ser atraída para esse Cristo que está em você. Né? Se buscarmos o Senhor, presta atenção nisso, irmãos. Se buscarmos o Senhor, Ele nos porá num calabouço. Ou, usando a linguagem de José, lá em Gênesis, uma masmorra. Quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele falou assim, quando você estiver lá perante o faraó, lembra de mim, porque eu nada fiz para ficar nessa masmorra. A palavra que ele usa lá é masmorra, se eu não estou enganado. Acho que é assim mesmo, né? Masmorra. Porque tem versão que fala prisão e etc. Mas o termo usado é... E aqui está usando calabouço. O irmão que traduziu aqui traduziu como calabouço. Se buscarmos o Senhor, Ele nos porá num calabouço. Sem o calabouço, não podemos ascender ao trono. É interessante isso. Certo? Não devemos desistir do calabouço. Não vamos murmurar quando você estiver numa situação de prisão ali. O Senhor vai te tirar de lá. Quando Ele te tirar, você vai direto reinar. Devemos permanecer no calabouço até nos formarmos e recebermos a coroa. Certo? É num ambiente desfavorável, na nossa experiência, que nós conhecemos mais o Senhor. Não é quando você está numa boa. Normalmente, não quer dizer que você nunca vai experimentar o Senhor em situação boa, não. Mas quer dizer o seguinte, né, divino? É quando a coisa está feia, a gente se volta para o Senhor. A gente se volta para o Senhor de maneira diferente. Diferente. Você está no calabouço e você pede para o Senhor, né? Você invoca o Senhor como você nunca invocou antes. Essa, pelo menos, é a minha experiência. Certo? Esses dias o Divino estava falando comigo, né? Eu não esqueci daquilo que o Divino falou. Essa é a nossa experiência, irmãos. Mas nós não devemos desistir do calabouço. O Senhor coloca-nos em situações e nós temos que ficar ali até recebermos a coroa. Certo? José, agora no Romano 2. José, como um ramo frutífero, tipifica Cristo como ramo para a ramificação de Deus através dos seus crentes como seus ramos. Em Gênesis 49, 22, a fonte, Gênesis 49, 22, é a bênção de Jacó sobre José. Ele fala, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. E os irmãos estão explicando aqui. Em Gênesis 49, 22, a fonte significa Deus, a origem da frutificação. E os ramos subindo sobre a parede, ou sobre os muros,
significam que os crentes de Cristo, como seus ramos, espalham Cristo em cada restrição, engrandecendo-o em todas as circunstâncias. Ao receber glória e presentes ao ser entronizado, José tipifica Cristo, que recebeu glória e dádivas em sua ascensão. José recebeu do faraó, deram para ele lá Gênesis 41, 42. Então o faraó tirou o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então cada uma dessas coisas tem um significado na nossa experiência. O anel, as roupas e o colar de ouro retratam as dádivas que Cristo recebeu em sua ascensão ao céu, dádivas que ele passou para a igreja. Os irmãos devem saber que José é o tipo perfeito de Cristo no Antigo Testamento, sob muitos aspectos, tá certo? A começar por tudo que ele recebeu aqui. Anel, recebeu roupa, recebeu um colar de ouro. Aqui fala, o anel de sinete significa o Espírito Santo como selo dentro dos crentes de Cristo e sobre eles. Aleluia. Amém. Nós, como crentes do Senhor, né, nós somos selados pelo Senhor. Nós temos uma marca que nos identifica como propriedade dele. Isso é do lado exterior. E do lado interior, esse anel está sempre nos selando. Cada situação que nós passamos, nós recebemos o selar do Senhor. B. As roupas tipificam Cristo como nossa justiça objetiva para a nossa justificação perante Deus e como nossa justiça subjetiva expressada através de nós para sermos qualificados a participar nas bodas do Cordeiro. Se nós lermos esses versículos aqui, nós vamos ver que existe essa roupa, tanto a justiça objetiva como a justiça subjetiva. Salmo 45 fala sobre essas vestes que eram bordadas, né? Bordadas. Isso aqui se refere ao trabalho de bordadura que nós estamos sendo submetidos hoje, né? Divino, estou pegando você para ajuda hoje. Tudo isso que você está passando, o que está acontecendo? O Senhor está sendo bordado. Bordado em você, está sendo bordado em mim, está sendo bordado em nós. Essa é uma veste da justiça subjetiva. Objetivamente, nós já fomos justificados diante de Deus. Mas agora, na nossa experiência, nós estamos tecendo a segunda veste, aquela veste recamada de ouro. Esse salmo é muito bonito, muito bonito. Versículo 13, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Quem é o nosso palácio? O Senhor no nosso palácio. Nós estamos dentro dele. E a sua vestidura é recamada de ouro. Versículo 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença. Isso é uma profecia que está escrito no Salmo 45. Aqui depois ele completa com os versículos de Apocalipse. Tá certo? Foi-lhe dado vestir-se de linho fino. O que é a veste de linho fino? São o que, irmãos? Os atos de justiça do povo, dos santos. Né? Muito bom. O colar de ouro significa a beleza do Espírito Santo, dado por obediência expressada em submissão. Eu preciso parar um pouco aqui, né? Porque o povo de Israel, eles tinham uma dura cerviz. O que significa dura cerviz? Você tem um pescoço que não sabe o que é se dobrar ao Senhor. O Senhor chamou aquele povo várias vezes. É um povo de dura cerviz. Eles não se curvam diante do Senhor. Então, o nosso pescoço, ele tem que ser um pescoço maleável. Maleável. Ele não pode ser um pescoço duro. Se nós tivermos o colar de ouro, significa a beleza do Espírito Santo dado por obediência. O nosso pescoço está relacionado com a nossa obediência ao Senhor.
expressada em submissão. Um pescoço cingido significa uma vontade que foi conquistada e subjugada. Conquistada e subjugada. O Senhor precisa nos conquistar e nos subjugar. Subjugar é diferente de derrotar. Se você me derrota, eu fico, falando assim, essa você ganhou, mas na próxima eu te pego. Se eu fui derrotado. Agora, se eu fui subjugado, eu deixo de oferecer resistência. Então, irmãos, nós temos que parar de resistir o Senhor, tá certo? O Senhor tem que dar para nós tornar-nos pessoas obedientes a Ele. Então aí o nosso pescoço vai ser adornado com esse colar de ouro. Puxa, isso é muito bonito, né? O colar de ouro significa a beleza do Espírito Santo, dado por obediência expressada em submissão. Né? Um pescoço cingido significa uma vontade que foi conquistada e subjugada. Para quê? Para fazer o que você quer? Não. Para obedecer às ordens de Deus. Muito bom. Atos 5:32. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Você quer ser cheio do Espírito? Né? Nós precisamos ser aqueles que obedecem ao Senhor. Né? A nossa submissão torna-se a nossa formosura, a nossa beleza. É isso aí, irmãos. Segundo a sequência da experiência espiritual, primeiro recebemos o selar do Espírito para a salvação. Então recebemos a veste de justiça e começamos a viver Cristo. Para vivermos Cristo, nosso pescoço deve estar cingido. Nossa vontade deve ser conquistada e subjugada pelo Espírito Santo. Que o Senhor, orar para o Senhor, vamos orar para o Senhor, para que Ele subjugue, conquiste a nossa vontade, para que ela seja coroada com ouro. Muito bom. Né? Ganhar um colar de ouro no pescoço, foi isso que José ganhou. Né? Após ser ressuscitado da prisão da morte e ser introduzido na posição de ascensão, José casou-se com Azenate. Olha outro tipo de José como Cristo aqui. José casou com Azenate. Quem que é Azenate? Uma egípcia, uma gentia. Esse tempo que retrata a igreja tomada do mundo gentil durante a rejeição de Cristo pelos filhos de Israel. José, quando estava no Egito, ele tinha sido rejeitado pelos seus irmãos. Igualmente, Cristo, quando ele foi rejeitado pelo povo de Israel, ele ganhou a igreja do mundo. Ele ganhou a Azenate dele. Tá certo? José deu o nome de Manassés ao seu primogênito, que significa que faz esquecer. Irmãos, esquecer é muito importante na nossa experiência. Ou você ainda se lembra daquela ofensa de 1982? Hã? Puxa, que o Senhor nos liberte dessas coisas. Certo? Não vamos, né, Jorge? Não vamos guardar coisa do que passou, o que passou. Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. É fácil? Não. O irmão nessa mensagem ele compartilha. Ser crente não é difícil. É impossível. O único que pode viver uma vida de crente é o próprio Senhor em nós. Então desista de você e peça para o Senhor vir viver a vida dele em você. É só assim que nós podemos ser um cristão. Então não é fácil. O irmão te ofende. Eu sei que não é fácil esquecer. Mas nós precisamos esquecer dessas coisas. Essa foi a experiência de José. Ele citou aqui que, deixa eu ver se é aqui nesse versículo. José fala, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai, quando ele teve Manassés.
o primeiro filho dele. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que esquecem das coisas. Esquece. Ninguém está falando que é fácil, mas é possível. É possível. Na nossa experiência com o Senhor, Ele nos dá graça para que nós esqueçamos essas coisas. Você precisa aprender a liberar o perdão, certo? Se alguém te ofendeu, você precisa liberar o perdão. Senão a sua vida fica amarrada, fica atrasada, a sua oração não é respondida. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena, né? A gente fala na esperança que a gente consiga, né, ouvir e na hora que acontecer, eu falo, Senhor, o irmão falou aquele dia, mas não é fácil. Não, não é mesmo. Eu diria que é impossível por você, mas a vida do Senhor em nós, ela é possível de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso, tá certo? O relato da vida de José é uma revelação do governo do Espírito, pois o governo do Espírito é um aspecto reinante de um santo maduro. Eu vou ler de novo isso. O governo do Espírito é o aspecto reinante de um santo maduro. Eu vou ler agora a próxima frase sem o parênteses. O governo do Espírito é mais elevado do que qualquer outro aspecto do Espírito. Tá certo? Você quer ler lá você quer saber quais são os aspectos do Espírito? Abra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lá fala o fruto do Espírito. Tem paciência, isso. Fala um monte de coisa. Tá certo? O mais importante, o irmão compartilha, o mais importante, o aspecto reinante de um santo maduro. O governo do Espírito é mais elevado do que qualquer outro aspecto do Espírito. Voltando para a definição. O que é o governo do Espírito? É uma vida de reinar em vida, estando sob a restrição e limitação da vida divina na realidade do reino de Deus. Nós temos que ser alguém que saiba viver sob restrição. Pensa que foi fácil? Eu sabia que não ia dar tempo. Pensa que foi fácil José passar pela experiência que ele passou? Tinha 17 anos quando foi vendido. 13 anos depois, você lê em Gênesis, dá a impressão que no outro dia ele já estava lá conversando com o faraó. 13 anos depois é que ele saiu da cadeia. Eu não sei quanto tempo que ele ficou com Potifar, mas ele ficou pelo menos, com certeza, pelo menos 2 anos na cadeia ele ficou. Pelo menos 2, porque é o tempo que, é a hora que ele falou com o copeiro, do tempo dele sair de lá. Então, 30 anos. Aí o homem vira governador de toda a terra do Egito. Toda a terra. Se eu sou eleito governador da terra do Egito e faz 13 anos, 13, que eu não vejo meu pai, a primeira coisa que eu ia fazer, pegava uma carruagem e mandava buscar ele. Certo? Você não ia fazer isso? Eu ia fazer. Certo? Mas aqui está um homem que está sendo treinado para governar. E ele teve maturidade. Isso é uma vida reinante. Ele teve maturidade para ficar contido naquilo. Embora José fosse cheio de sentimentos, você acha que ele não tinha sentimentos a respeito do pai dele, a respeito dos irmãos dele, e sensações humanas para com seus irmãos, ele se manteve. Pensa um pouco, irmãos. 13 anos. Não, que 13. Daí teve 7 anos de abundância. Ninguém desceu para ver José. Aí entra o período de escassez. Acabou a comida onde Jacó morava. Os irmãos compartilham que mais ou menos, 9 anos se passaram depois que José começou a governar o Egito. Só 9 anos depois que apareceu os irmãos dele lá. Qual você acha que foi a sensação, qual foi a reação de José quando ele viu os irmãos? A Bíblia fala que ele ia para o canto chorar, porque ele não queria chorar na frente dos irmãos dele. Pensa que foi fácil para ele fazer aquilo? Ele fez porque ele era alguém maduro, alguém reinando em vida. Isso aí é muito rico. Disciplinando-se, ele lidou com seus irmãos com sobriedade.
sabedoria e discernimento, disciplinando-os segundo a necessidade deles para aperfeiçoá-los e edificá-los, para que se tornasse um povo vivendo como testemunho de Deus na terra. José, viver sob a restrição de Deus, um retrato do viver humano de Cristo, manifestou a maturidade e a perfeição da vida divina e introduziu o reino de Deus. No relacionamento de José com seus irmãos, vemos que ele viveu uma vida calma, sóbria e de discernimento, com amor pelos irmãos. Uma vida de abnegação. Eu fui consultar o que é abnegação. É desapegar-se de suas próprias vontades. Para falar uma definição simples. É você se desapega das suas próprias vontades. Não é que você não tem vontade, você tem, mas você abre mão delas. Desapegar-se de suas próprias vontades por uma causa ou pessoa superior. Então José, ele teve uma vida de abnegação com a prática da vida do reino. Esse ponto aqui, ó, D. A pessoa mais poderosa é aquela que tem força para não fazer o que ela pode fazer. É aquilo que eu falei. Você tem todo o poder na mão para mandar buscar o seu pai e você não manda. O difícil é fazer isso. Eu não sei se os irmãos... Eu não posso deixar de contar essa. Os que são mais velhos lembram-se de uma vez, aqui no Brasil, eu não vou falar o nome da pessoa, porque esse negócio aqui está sendo transmitido, daqui a pouco sobra para mim. Mas depois, fora do ar, eu falo. Teve um governante, teve uma vez no Brasil, que o presidente viajou, o presidente do Senado viajou, e quem que é, na sequência da nossa legislação, quem que manda no pedaço? Falta o presidente, falta o vice e falta o Senado. Quem é? O presidente da Câmara. Esse presidente da Câmara deu um vácuo de poder no Brasil por um dia. O presidente não estava, o vice-presidente não estava, presidente do Senado não estava. Ele ficou presidente no Brasil. O que ele fez? Ele lotou um avião e foi para a terra dele visitar e foi recebido com desfile na cidade, dando volta na cidade inteira. O presidente do Brasil, o filho dessa cidade, está visitando. Isso que é aproveitar o negócio, tá certo? Imagina José no lugar dele. Desculpa, irmão, de eu contar essa. Mas isso é para mostrar que é difícil você não fazer aquilo que você tem capacidade para fazer. Você tem poder para fazer. Quem faz isso? Só uma vida madura. Só aquele que reina através de uma vida madura. Oh, isso não é fácil. José percebeu que Deus quis o enviar para o Egito. Ele disse a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Aqui, nesse cenário aqui, Jacó já tinha morrido. Aí os irmãos de José falaram: agora o pai não está aqui, né? Ele vai vir em cima de nós. Aí eles mandaram um recado para José, vamos lendo depois, Gênesis 50. Aí José está respondendo isso aqui para ele: vocês intentaram mal contra mim, porém o Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conservasse muita gente em vida. Né? José não teve rancor, agora que o pai não está aqui, vocês vão ver. Não teve nada disso. Não teve vingança, não teve nada. Oh, irmãos, é desejável essa situação, né? Não ter nenhuma vontade de ficar se vindicando. Por ter sofrido e negado a si mesmo, José ganhou as riquezas do suprimento de vida. E eu, achando que eu ia ler para os irmãos o hino 635. Tem 16 estrofes. Irmãos, leiam esse hino. Foi escrito por Atmani. Leiam depois esse hino. Mas leia com atenção. Leia linha por linha. Você vai ver o que é sofrimento, né? O que é sofrimento da videira. Ele escreve lá, poxa, só o Atmani para escrever. Só o Atmani para escrever aquele hino. Eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Não vou ler mais nada aqui. A bênção universal de José consuma-se na Nova Jerusalém. Essa é a bênção que Jacó deu para José, que se consuma na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, na qual tudo será novo,
como uma bênção para Cristo e seus crentes. A transformação é ser metabolicamente mudado com a novidade da vida divina. Transformação, então, é ser metabolicamente mudado. Maturidade é ser cheio da novidade da vida divina que nos muda. Bênção é o transbordar dessa vida. Para você chegar na condição de abençoar, a vida tem que estar transbordando. Muito rico isso aqui. O segredo de receber Deus como nossa bênção de novidade é levar todas as coisas a Deus e permitir que Ele entre em tudo. Ou seja, nós não podemos ter reserva para o Senhor. Não podemos ter reserva. Você tem que abrir, nós temos que abrir a nossa casa inteira para Ele. Não deixar nenhum quarto fechado. Certo? Isso aqui está não está aqui, mas eu não posso deixar de mencionar Efésios 3, 16 a 19. Né? A bênção universal a José significa que a bênção está em todo lugar. Nosso louvor faz com que tudo que é da maldição da queda se torne em bênção. Já pensou nisso, irmãos? Nosso louvor faz com que tudo que é da maldição da queda se torne em bênção. 1 Tessalonicenses, Efésios 5:20. Dando sempre graças a Deus por tudo. O irmão sabe que tudo é tudo, tá certo? Quer seja coisa boa, segundo o seu julgamento, quer seja ruim, segundo o seu julgamento. O Senhor sabe o que é bom para nós, mas nós julgamos. Isso aqui não é bom, isso aqui é bom. O Senhor sabe o que é. Nós devemos dar graça por tudo. Tessalonicenses, regozijai-vos uma vez por semana, certo? Não, regozijai-vos sempre. Sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Nós temos meia hora ainda para os irmãos compartilhar.